É possível levantar vários containers Docker ao mesmo tempo? Como eu posso fazer isso? Eu consigo fazer todas as configurações de todos os containers em um único arquivo? Será que o Docker Compose resolve esse nosso problema? Fala pessoal, seja bem-vindo de volta ao meu canal, Pedro Pulseto aqui. Como vimos nesse vídeo sobre o Docker Compose, trabalhar em equipe, desenvolver uma aplicação na sua máquina, fazer a instalação de todas essas dependências dessa sua aplicação diretamente no seu sistema operacional não é nada legal. Vimos que você terá vários problemas no momento em que outras pessoas do seu time tiverem que instalar, que executar essa aplicação sua na máquina delas. E é por isso que a gente tem o Docker para resolver esse problema para nós. Com ele conseguimos criar uma imagem Docker com um sistema operacional específico e fazer toda a instalação de todas as dependências que a gente precisa diretamente dentro desse container, nessa imagem, configurar essa imagem Docker para fazer todas essas configurações e depois compartilhar essa imagem para que outras pessoas do nosso time possam fazer a instalação e levantar essa imagem dentro de um container Docker. Mas Pedro, se o Docker já faz tudo isso para a gente, se ele já resolve esse problema para nós, para que serve o Docker Compose? No que ele vai nos ajudar realmente? No exemplo que a gente viu no vídeo anterior, estávamos utilizando apenas um container Docker, subindo apenas uma aplicação, que no caso era a nossa API REST. Mas imagina que além desse container, dessa nossa API, precisássemos usar um container também para o nosso banco de dados e um outro container para a nossa aplicação web em si, para o nosso front-end. Nisso já seriam 3 containers que você teria que fazer toda a configuração e darmos todos os comandos no terminal ali, o comando de build, comando de run, setar as variáveis de ambiente. Isso seria bem trabalhoso e geraria um grande esforço da nossa parte para subir esses 3 containers, cada um de uma vez. E é aí que entra todo o poder do Docker Compose. Conforme podemos ver na própria documentação do Docker Compose, eu vou deixar o link dessa documentação aqui abaixo na descrição desse vídeo. Então, como podemos ver na documentação, o Docker Compose é apenas uma ferramenta para definir e executar um conjunto de aplicativos Docker de vários containers. Ele nada mais é do que um arquivo YAML, que não é nada mais do que um formato de serialização de dados utilizado bastante em arquivos de configuração. Onde vemos muito esse formato de arquivo são nos templates da AWS CloudFormation e no CloudFront. Então, depois que a gente faz as configurações desse arquivo .yaml, conseguimos com um único comando criar e iniciar todos esses containers Docker que estão definidos e configurados de uma vez só. Como curiosidade, o Docker Compose funciona em todos os ambientes também, desde produção, desenvolvimento, ambiente de teste e também nos fluxos de trabalho Continuous Integration. E para utilizarmos o Compose na prática, seguimos basicamente um processo de 3 etapas. A primeira etapa deles é definir e configurar o seu arquivo Dockerfile para cada aplicação, para cada container que você tiver. Como no nosso exemplo, é um para uma API REST, um para o nosso banco de dados e um para o nosso front-end. O segundo etapa aqui é definir todos esses 3 Dockerfiles dentro do arquivo dockercompose.yaml, para que eles possam ser executados juntos, todos em um único ambiente isolado. E terceiro, iniciar esse Docker Compose com o comando Docker Compose up. Simplesmente assim. E para a gente ver a diferença entre o Docker Compose e o Dockerfile, a gente teria que iniciar dessa forma 2 aplicações, dando o build dessas imagens e depois dando o Docker Run, setando as portas, as variáveis de ambiente e também linkando esses 2 containers. Primeiro teríamos que subir o container do banco de dados e depois subir o container da nossa API linkando com o container do banco de dados para que eles consigam ter acesso um ao outro. Já com o Docker Compose, a gente pode apenas criar esse arquivo .yaml e nele fazer todas as configurações que a gente quer. Como a gente pode ver nesse exemplo aqui, a gente primeiro começa criando esse arquivo dando uma versão para ele, nesse caso a versão 3.4, e depois a gente começa a setar todos os services dele. A gente tem primeiro o service que vai ser uma API,
a gente consegue setar as variáveis de ambiente na parte de environment, depois dizer qual é a imagem que a gente quer estar utilizando, depois a gente vai setar o nome desse container que vai estar dentro desse Docker Compose e também o momento da build nossa, aqui a gente consegue setar o contexto dessa build e também definir qual é o Dockerfile que a gente quer para essa build. Conseguimos também definir as portas para esse ambiente e se ele depende de algum outro container, que nesse caso ele está dependendo do container DB, que a gente vai definir logo abaixo. Então, para o container do banco de dados, a gente deu o nome de DB e uma variável de ambiente que a gente está setando para ele é a Postgres Password, onde vai ter o password do nosso banco de dados. A imagem vai ser a própria imagem do Postgres e o build vai ser nesse contexto. Então, com isso a gente conseguiu enxugar todos aqueles comandos que a gente dá no terminal para cada Docker file separadamente. A gente inclui tudo dentro do Docker Compose e fica muito mais fácil para a gente subir vários containers ao mesmo tempo com o Docker Compose. Espero que você tenha entendido a diferença entre o Docker e o Dockerfile. Se você não é inscrito aqui no canal, eu sugiro muito que você clique no botão abaixo de inscrever-se para você não perder mais nenhum conteúdo que a gente está passando aqui toda semana. Se você quiser aprender um pouco mais com a gente, clica nessa playlist que está aparecendo aqui do lado e a gente se vê num próximo vídeo.